Craque, então só para passar a matéria que a gente vai trazer aqui no Donos da Bola, falando sobre o Corinthians como visitante, para entender um timão que tem um aproveitamento de 23% de fora de casa como visitante. A gente foi tentar entender esse assunto e a gente solta agora aqui na Rádio Bandeirantes essa matéria do Corinthians como visitante jogando fora de casa, que tem bastante dificuldade. Fora de casa, o Corinthians é assim. Termina no Mineirão e deu Galo 2-0 a primeira parte desse duelo entre Atlético e Corinthians. Termina o jogo. Palmeiras 2, Corinthians 1. No Mangueirão termina. Quase 40 mil torcedores do Remo vibram. O Remo vence. Richard Franco, Muriqui, um em cada tempo. Só em 2023 o Alvinegro fez 14 jogos como visitante. São 8 derrotas, 4 empates e apenas 2 vitórias. Um aproveitamento de 23%. E para entender esse problema, eu ativei o modo detetive. Como explicar esses números? Qual a causa disso tudo? Como voltar a jogar bem fora de casa? O professor Cristiano Diniz, da Universidade Federal de Juiz de Fora, estudou ao longo dos anos mais de 2.300 jogos de times da Série A. O objetivo é entender por que é tão difícil jogar como visitante. Vamos lá, fadiga decorrente de deslocamento, perturbação de rotina, né? Diminuição de sessão de treino em função da própria viagem, né? E tem um que é bastante polêmico, né, Pedro? Que é o suposto viés arbitral, né? Não sei se prejudica o time visitante ou se favorece a vida do mandante, né? Então é um ponto que a ciência ainda não conseguiu mostrar. Um fator se torna fundamental: o psicológico. E não sou eu que estou dizendo, né, Cássio? Não conseguimos resultado, infelizmente os resultados não estão acontecendo e psicologicamente é difícil, tá? Tô no limite já e não sei nem o que falar, né? Agora tem que ficar quieto. O doutor João Ricardo Kozak é presidente da Associação Paulista de Psicologia do Esporte. E ele faz um alerta. De uma certa forma, uma tristeza acompanhar a ausência de interesse do clube, né, pelo trabalho psicológico na equipe profissional. Essa ausência já existe há mais ou menos 2 ou 3 décadas e a gente não entende por que o Corinthians sumariamente vira, né, as costas, sendo um dos únicos clubes grandes da Série A não terem um psicólogo do esporte trabalhando com a equipe profissional. E como isso impacta dentro de campo, doutor? Eu diria que a presença do profissional da psicologia do esporte não garante a vitória. No entanto, a ausência desse trabalho pode expor a equipe às próprias fragilidades. E em determinados momentos, essa ausência pode explicar o surgimento de algumas derrotas e alguns fracassos. Fator psicológico de lado, a boa notícia ao torcedor corintiano é que essa zica fora de casa pode ser temporária. Bem difícil de especular alguma coisa, de projetar alguma coisa, mas eu vejo, né, muito possivelmente é a curto prazo, né, é a curto prazo. A gente tende a chamar, Pedro, né, os comportamentos que eles se regridem, né, ou passam por um processo de regressão à média. Se o pior já passou, nós não sabemos. A prova de fogo deve acontecer em junho, quando o time será visitante contra o América Mineiro, Independiente del Valle, Santos e Atlético Paranaense. Quantos pontos conseguirá a equipe de Vanderlei Luxemburgo? Quando essa zica vai acabar? Respostas que nós traremos ao longo das semanas, como um detetive, sempre de olho. Você ouve os donos da bola. Salve o Corinthians!
então, É muito pavão, né, craque? Muito pavão. Sidney Fraoli. Detetive Aí, assim, Azar. quando a gente chega nessa situação, é um monstro sagrado. Sidney Fraoli ouvindo a Rádio Bandeirantes, todo mundo ouvindo a Rádio Bandeirantes. Qual a visão que você tem do Corinthians, Paulo do Vale? Você que é setorista e faz os donos da bola aqui comigo, nós 4. Isso, eu tenho uma visão pessimista sobre o Corinthians e acho que o pessoal tá com uma boa vontade ainda que já não deveria mais já fazer parte de quando se fala do Corinthians, viu? Eu tô muito preocupado com o Corinthians, eu vejo as coletivas do Lucha, um mundo encantado do Vanderlei Luxemburgo. Eu vi você no seu Twitter ontem. Em algum momento vai fazer sentido, né? Nesse momento não faz nenhum sentido o que o Lucha vem pregando nas coletivas, né? É divertido acompanhar, é sempre um prato cheio, mas acho que pro corintiano é um pouco desesperador. Por quê? Porque são 8 jogos, né? Desde que o Lucha assumiu, né? Não é só o Lucha, né? Ah, não, sim, não, claro. Claro, tô só pegando... Lógico. Porque ele é o atual treinador e tudo mais. Acho que o problema menor, talvez... Eu penso assim. Né? Acho que é o menor. O problema menor. Daqui a pouco ele ganha 2, 3 partidas e parece que tá tudo bem. E não vai estar. Vai estar difícil, né, de ganhar essas 2, 3 partidas. Agora você vê, no final de semana tem o Fluminense. É complicada a vida do Corinthians. Que vai jogar contra o The Strongs, o mais forte. Isso. Com o time reserva. O Diniz já abriu mão desse jogo hoje, sem porque camisa, é né? muito difícil ganhar lá. O quê? Sem camisa? Por quê? Informação! Gustavo Soler, que isso? Tem time de camisa contra time sem camisa. Porque o Fluminense... É solteiro contra casado? O Fluminense, não sei o que aconteceu, mas esqueceram o uniforme oficial do Fluminense, mas levaram do ano passado, então não sei o que aconteceu, mas... Os caras estão de branco aí. Vamos ver o que vai ser. Pra terminar do Corinthians, Paulo do Vale, depois Pedro Ramiro, Gustavo e eu. Então eu tô bem preocupado com a fase do Corinthians. Acho que até ontem, né, a Libertadores acabou ajudando o corintiano ainda a seguir sonhando com a classificação. E é possível, eu acho que o Corinthians tem que levar a sério essas 2 próximas rodadas da Libertadores. Mas o foco tá em começar a vencer, principalmente no Campeonato Brasileiro. Ontem até acompanhando algumas transmissões, acho que um certo otimismo não é legal pro torcedor corintiano. Acho que a grande real é que o Corinthians vive uma das piores fases dos últimos tempos com relação ao time. Vamos lá, Gustavo Soler, o que você enxerga, o que você vê, o que você viu, o que tá acontecendo e o que vai acontecer, né? Tá acontecendo nada, né? O Corinthians não tá conseguindo fazer nada dentro de campo, um time sem inspiração, um ataque que não funciona, toda hora chega ali a possibilidade, o Roger Guedes não consegue fazer nada, o Yuri Alberto menos ainda. Ontem, pelo menos, a defesa conseguiu controlar ali as ações do Argentino Júnior, né? Mas, lembrando que o Argentino Júnior, querendo ou não, é o 11º colocado do Campeonato Argentino. Então é um time bem mediano, um time comunzaço. E o Corinthians não conseguia trocar meia dúzia de passes no setor do meio de campo. Então ainda é muito pouco pro que o Corinthians poderia oferecer. A gente fala, né, tá com o elenco um pouco envelhecido, um elenco que não tem tantas peças, mas não é possível não conseguir fazer absolutamente nada. O jogo de ontem, Vanderlei preferiu colocar o Romero antes de colocar os moleques, antes de colocar o Pedro, Ele já mexeu mal colocando o Rony. Exato. Tinha que botar o Matheus Araújo. Pra mim, então, né? E aí coloca o Rony, que é um jogador que não acrescenta muita coisa. Cavou a expulsão do jogador do Argentino Júnior, mas é um jogador que não vai chutar no gol, não vai fazer um grande lançamento pra frente, não vai dar um passe vertical. Ele é um cara que é o feijãozinho com arroz. Se rouba a bola, toca de lado e não toca de volta pra ele, senão ele vai te devolver a bola de novo. Então é um time que tem muito cara comum e muito cara que aparentemente tá com medo de jogar com a camisa do Corinthians. Muito cara que não tá preparado psicologicamente pra segurar esse rojão da má fase corintiana. Então vamos lá.